Então é muito interessante. E olha isso que nós acabamos de falar agora, sobre o papel do professor nesse processo. Olha que interessante dentro da nossa perspectiva construtivista. O professor ele precisa dar alimento aos alunos e não respostas. O docente ele precisa criar problemas para que os alunos os solucionem. E não é papel do docente solucionar esses problemas. É muito interessante porque quando a gente se coloca à disposição para trabalhar com essa proposta construtivista, o que o professor precisa ter clareza, além do corpo teórico, além do que a gente acredita, é que nós trabalhamos por meio de resoluções de problemas. Isso dentro de todas as áreas, tanto das questões linguísticas até as matemáticas. Então, esse movimento de trazer problemas para serem resolvidos, né? Resolução de problemas, fazer o sujeito pensar, dialogar, refletir, analisar, dialogar ali entre os seus pares, é fundamental. Certa vez me perguntaram, uma aluna de curso de pedagogia, ela me perguntou se eu seria 100% construtivista. Eu disse a ela que a minha concepção, a minha linha de atuação, a minha linha de pesquisa, a minha linha de estudo é a construtivista. Eu parto dos princípios piagetianos, passando por todo o corpo teórico que caminha dentro dessa proposta. Mas, em sala de aula, quanto professor formador, quanto professor de sala regular, eu gosto muito de enfatizar que essa minha linha de pesquisa é meu carro-chefe. Mas eu considero muito as contribuições de Vygotsky. Por quê? Porque eu parto de uma concepção da qual eu observo como o sujeito aprende para depois eu pensar como é que se ensina. Eu considero que todos os sujeitos são capazes de aprender. Estou dentro da linha que eu invisto no meu aprendizado, piagetiana, construtivista. Mas, em compensação, eu não creio, eu não vejo outra maneira entre os pares, quando nós estamos trabalhando com os grupos produtivos, que geralmente fala-se assim, mas eu estou falando agora no trabalho em colaboração, os bons agrupamentos que fazemos em sala de aula. Todo esse movimento faz parte da proposta construtivista, mas quem falou muito bem sobre foi Vygotsky. Ou seja, sou um pouco vygotskiano também. E como eu trabalho com crianças há 17 anos, não vejo outro meio a não ser trabalhar com esses meninos partindo da afetividade. Porque a partir daí eu consigo tudo o que eu quero dentro das perspectivas educacionais e pedagógicas. Ou seja, sou valoniano também. Então, por que eu coloquei esses 3 pilares que são grandes corpos teóricos, né, correntes, das quais caminham dentro dos cursos, desde a graduação em licenciatura até as escolas, com suas propostas, redes, enfim, tanto a piagetiana, tanto a vygotskiana, tanto a valoniana. Nós temos sim que seguir uma, da qual nos alimentará ao longo da nossa trajetória profissional. Mas se tratando de escola, essas 3 correntes se conversam muito bem e eu consigo enxergá-las dentro da minha prática. E você, Luciana? Eu acho que o professor, não tenho certeza, que o professor no futuro, o professor hoje, é o professor que conversa realmente com todas as linhas. Eu fiquei muito encantada de saber que você também conversa com as ideias do Vygotsky, que sabe que ele é a base da consciência fonológica, o Vygotsky trabalhou a fala. E a fonologia, você sabe que a base do meu trabalho é o que eu acredito que é de onde eu tiro recursos para fazer o aluno, que é considerado limitado, estourar os limites dele e seguir em frente. Recentemente aconteceu uma coisa, não sempre acontece, na verdade, esse tipo de coisa na minha sala, mas aconteceu uma coisa bem bacana. Eu sempre que eu trabalho com a criança, os pais estão presentes na sala, porque eles estão em horário de atendimento. Então, o pai fica sentado no fundo. E, às vezes, eu estou trabalhando com o aluno e eu não dou resposta. Fico fazendo questionamentos. O aluno fica patinando, tentando encontrar as respostas e eu tentando jogar novas possibilidades para ele. Às vezes, o pai chega e dá a resposta. Eu viro e falo, pai, o que é para o seu coração? Ele não precisa de boas respostas, ele precisa que eu faça boas perguntas. Eu acho que é o tipo de diálogo que tem que ter com todas as linhas, tanto com a construtivista, quanto com a fonológica, quanto com a base, que uma das bases também, até pelo tempo do tradicional, é o Piaget. A Montessori veio um pouquinho depois e foi uma precursora dos pensamentos da Emília Ferreira também, que é mais ou menos uma junção dos dois, do construtivismo. E o que eu sinto assim, muito forte é que você separar uma linha da outra, você esquece que o construtivismo ele nasceu de um berço.
o berço do construtivismo são várias linhas. E se você for ver em si as fases das hipóteses, cada hipótese é composta de diversas fases. Sim. Você sente Vygotsky ali, ou seja, você sente naquelas fases a possibilidade do olhar, o desenvolvimento do aluno pelos sons da escrita que ele produz, pela sua leitura, quando não conta de parte da escrita ele está. Então, assim, isso eu acredito realmente. Muito interessante. Vamos lá, então. Vamos caminhar aqui com a nossa discussão. Agora sim, considerações importantes quanto ao que está por trás das práticas alfabetizadoras. Agora eu vou polemizar um pouco aqui a nossa discussão, hein, Luciana? Vamos lá. Então, olha só, dentro de uma perspectiva, né, à luz de uma proposta construtivista, nós partimos do texto, do macro para o micro, assim como a consciência fonológica também. Então, nós consideramos o texto, as frases, orações, as palavras e partimos para as letras, que no caso são os fonemas. Nós não olhamos para uma unidade, que é a consciência fonológica, ela olha, que é a unidade da sílaba. Na verdade, a consciência fonológica tem um pequeno entrave ali. O que olha a construção da sílaba mesmo em si é o tradicional. Tem a sílaba complexa e a sílaba simples. Na consciência fonológica, a gente trabalha mais mesmo a construção do pensamento. Ou seja, o pensamento ele pode ser curto, mas ele tem que ser bom. A criança tem que montar um pensamento sequenciado. As ideias dela têm que ter sequência. A partir das ideias com sequência, nós não vamos para o texto direto. Nós vamos para os conjuntos de fonemas da palavra. Nós não vamos para as letras. O que a consciência fonológica não pega? A consciência fonológica não pega CA, PA, CA, SA, E, BO, NTA. Porque isso não fala nada. O que a gente pega? A é um conjunto fonético válido. Casa é outro conjunto fonético válido. É outra fonética válida. Bonita é outra fonética válida. O que a gente trabalha com as crianças é isso. Por quê? Porque algumas crianças, não são todas, porque o construtivismo ele abraça um grande número de crianças. A criança que ele não abraça é aquela que ela vai ler, por exemplo, o que está escrito aí. O que está escrito aqui? Vamos ler? Vamos. T-E-X-T-O. Essa criança está no 6º ano. O que você vai construir com ela? Você vai construir, olha, isso é um conjunto, é uma ideia, isso é uma palavra que gera uma ideia. Aí você vai na construção. Lembrando que sílaba complexa ou sílaba simples não tem validade sonora. Por quê? Porque a palavra transporte, a primeira sílaba tem 5 letras. E trans não é uma sílaba complexa. É simplesmente um valor sonoro que tem representação escrita. Então, a consciência fonológica, ela trabalha a representação escrita do fonológico, dos sons, né? Do fonema. Sim. Agora, e o texto, a frase, a oração? O texto, a frase, a oração, primeiro a gente alinha o pensamento da criança, depois a gente dá o valor sonoro dos fonemas, para que ele seja capaz de compreender. E por isso que na consciência fonológica que a gente acredita, a leitura vem primeiro e depois vem a escrita. Porque escrever é traçar linhas. Agora, ler é decodificações. Então, por isso que a gente parte do som. Quando eu coloquei essa questão da sílaba como uma das unidades... Não, mas por muito tempo foi válido. Foi, até nos trabalhos, por exemplo, da própria Magda Soares. Porque hoje, em termos de pesquisa em Brasil, nós temos Lino de Macedo, nós temos Thelma Weiss, que caminham dentro das suas publicações, dos seus trabalhos formativos, dentro de uma concepção construtivista. Quando nós falamos em consciência fonológica em termos de Brasil e pesquisa, nós temos Magda Soares, né, que é exatamente, que é uma das considerações mais fortes dentro da gama de pesquisa da consciência, Arthur Moraes, que é um grande parceiro dela nos últimos 10 anos, e que hoje ele responde pelo estado de Pernambuco, e a Magda de Minas. Então, o que acontece? Em seus trabalhos é muito presente, principalmente no programa do PENAIC,
onde o Arthur Moraes, recentemente, ele foi o PNAE, gente, para quem não conhece, é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Então, olha só, foi um programa que foi feito recentemente, comandado pelo próprio Arthur Moraes e sua equipe, é lógico, entre outros, falando um pouco sobre a consciência fonológica. Mas o Arthur Moraes, ele também caminha muito dentro da perspectiva construtivista. Eu vou dar um exemplo aqui. A Thelma Weiss, no final dos anos 90, ela criou o PROFA, o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. O programa ele é organizado em 3 módulos. O último módulo fala só sobre ortografia. Na época, na ocasião, que ela tinha acabado de sair dos PCNs, ela fez esse programa e ela chamou quem para dar conta da questão de ortografia no programa de alfabetização? O Arthur Moraes. Ou seja, ele, desde do início dos seus trabalhos, como pesquisador, como professor, linguista, ele considerou sempre, e considera muitas questões do construtivismo, mas ele também fez uma abertura maior por questões linguísticas e não psicolinguísticas em relação à fonologia. Hoje, suas últimas obras estão mais pautadas às questões fonológicas e onde, em alguns trabalhos, ele fala sobre a presença da sílaba nesse processo de alfabetização dentro da consciência fonológica. Não só ele, como a Magda Soares, em sua última obra, que ela fala sobre como alfabetizar. Então, uma das suas obras, né, porque ela tem uma gama de publicações há 50 anos. Então, é muito interessante nós colocarmos isso em questão, não como a consciência fonológica ensina a sílaba. Não é isso que eu estou falando. Ela não é um método tradicional, tá, gente? Mas considera-se a sílaba como uma unidade da escrita. A sílaba é uma unidade sonora. A única coisa que hoje em dia a gente sabe é que ela não é nem simples, nem complexa. Ela é uma unidade sonora válida. Olha que interessante. É a única coisa que mudou. Tá vendo? Só estamos esquentando aqui a nossa discussão, hein? Mas é bom para a gente desmistificar algumas coisas, a gente desconstruir algumas visões equivocadas de alguns professores que muitas vezes utilizam até o nome construtivismo, com consciência fonológica, equivocadamente, né? Então é legal a gente trazer algumas abordagens, alguns nomes de pesquisadores, para também alinhar aí algumas ideias, né? Estamos aqui à luz de um corpo teórico que sustenta a nossa fala e as nossas concepções. E isso, para nós, professores, é fundamental, para que a gente não fique falando de um lugar empírico, numa posição empirista, né? E isso, para se falar de práticas de sala de aula, de alfabetização e de outras questões que envolvam a gestão de sala de aula, nunca podemos e poderíamos falar à luz do nada, só das nossas experiências. Aí estaríamos falando de um lugar totalmente empírico, que não é o nosso caso aqui. Vamos lá. Vamos seguir. Então, olha só, pessoal. O que eu quero discutir agora em relação a essas duas visões, essas duas concepções? Por que não consideramos as sílabas como unidades fundamentais nesse processo? Falando agora dentro de uma concepção construtivista. A sílaba, dentro de uma proposta construtivista, ela não é vista nem dentro do campo da oralidade, nem dentro do campo da escrita. Por quê? O que nós acreditamos? Que o menino, quando ele vai olhar para a palavra, ele vai fazer as suas análises inter e intrafigurais, ele não enxerga a sílaba. Vou dar um exemplo. Se eu dissesse para vocês, escrevam para mim, agora eu estou falando com os professores, meus parceiros, ponchirão. Se eu pedisse para vocês escreverem a palavra psicose, malversação, e entre outras, cília, vamos voltar para o ponchirão. Aposto que o que vai estar em jogo na escrita de ponchirão, se é com X ou CH. E não se é com XI ou CHI. Ali, no caso, o que forma a sílaba, no caso de punchirão, não é a vogal, e sim o fonema, a letra. Nessa perspectiva, nos mostra que a criança, quando ela vai escrever uma palavra, ela não fica pensando nas unidades silábicas.
ela sabe que para escrever toda e qualquer sílaba, eu tenho que usar vogais. Não existe nenhuma sílaba, quando você se separa, que fica o CS sozinho. Ou ele está numa ou ele está noutra. Para a criança, isso é muito claro, mas dentro de uma perspectiva da qual ela ainda está galgando ali seus conhecimentos. Agora vamos falar de nós adultos, que já temos esse sistema de escrita alfabética constituído em nós. Agora, quando eu falo punchirão, o indivíduo ele pensa no quê? No fonema, não na sílaba. A criança também. A criança que eu falo é a criança que já passou por esse processo, que já é alfabética, seja ela alfabética ou alfabetizada. Mas ela já está pensando sobre essa escrita. Ela já lê e já escreve. Agora, o que está em jogo não é a questão da sílaba, e sim qual é a letra boa. E isso acontece conosco também. Vou dar um outro exemplo aqui. Se eu pedisse para escrever a palavra Cília, você iria ficar em dúvida se é C-I-L-I-A ou C-I-L-H-A. Mas o seu problema é o A do Cília? Não. O seu problema é o I? Não. O seu problema é a letra, é o som, se é com L ou se é com LH. Só que nós, construtivistas, nós não pensamos no som. Porque a pauta sonora a gente considera como a consciência fonológica. Nossa, claro. Você acabou de explicar o processo mental da consciência fonológica, como é esse processo. É exatamente isso. Olha que interessante. Isso que eu ia falar agora, Luciana. Nós... Você está defendendo a minha parte. Nós que caminhamos dentro... Nós que estamos dentro da proposta construtivista, nós não pensamos primeiramente no som, na pauta sonora. Nós sabemos que ela está ali, mas a gente vê ela em segundo plano, a pauta sonora. Então, quando as pessoas falam, os profissionais, muitas vezes até especialistas, falam, é que a consciência fonológica se baseia só no som, e o construtivismo só na reflexão das palavras. Tá certo, tá, mas falta coisa. Que coisa? Que o construtivismo também se baseia na pauta sonora, mas é em segundo plano, não em primeiro. Porque se nós não considerássemos a pauta sonora, seríamos o quê? Mudos. Porque ela existe na língua, ela não pode ser desconsiderada, mas para a nossa concepção construtivista, ela está em segundo plano. E aí, Luciana? Nossa, eu achei perfeita a sua fala. Você descreveu lindamente a consciência fonológica, como ela se processa, o valor sonoro da letra na palavra, o porquê que as vogais são tão importantes e geralmente são estudadas separadas do alfabeto, por que é importante você conhecer os valores fonológicos das unidades que você usa na escrita e como você pensa na escrita. É exatamente o que você falou mesmo. A consciência fonológica parte do fonema e ela entende o fonema como base da escrita. A escrita sem o fonema é desenho. Agora, o construtivismo, ele parte da escrita e a partir da escrita ele busca o fonema. Ou seja, perfeito, nós fazemos caminhos inversos. E eu acredito que o construtivismo ele atinge um grande número de pessoas. Mas o que acontece, que eu vejo, os que o construtivismo não atinge são os que vêm para mim. E na consciência fonológica é o certo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Luciana. E a consciência fonológica dentro de uma classe regular, com todos os tipos de alunos, você acha também que ela dá conta 100%? Não, ela é pobre. Ela é pobre porque a consciência fonológica, ela alinha pensamentos, ela oferece subsídios para que a criança decodifique um sistema, mas ela é limitada em relação à reflexão. A consciência fonológica, ela tem que ser um trabalho muito forte, porque todos os alunos merecem ter acesso. É a história daqueles 3 alunos que eles iam participar de uma Olimpíada. E só ia levar medalha quem conseguisse nadar. Um era um pássaro, o outro era um peixe e o outro era uma cobra. Aí a gente pensa quem que vocês acham que levou a medalha, né? E é bem isso. A consciência fonológica atingiria todos, sim. Só que os alunos que têm condições de galgar aprofundamentos, né, na parte reflexiva, tanto das construções, quanto na parte reflexiva,
filosófica e sociológica mesmo, de procedimentos humanos, que é o que a nossa sociedade tanto precisa e prega, que é o socioconstrutivismo. O construtivismo engloba várias áreas do conhecimento. O sistema fonológico não abraça tudo isso. Em uma sala de aula, você trabalhar a fonologia é pobre. E você não trabalhar a fonologia, dizer que não, eu sou do construtivismo e ele vai aprender no construtivismo. Muitos alunos caem na educação especial porque não foram abraçados. Porque o professor ele tem o equívoco de achar que não pode usar a pauta sonora. Eu até acho que não é que não pode. Pode usar. Não deve. O que não faz parte da concepção. Faz, mas como eu acabei de falar, como segundo plano. Então, para o menino que já se alfabetizou, voltando ao meu exemplo lá do punchirão, e para quem está com dúvida do que significa psicose, malversação, punchirão, cília, eu não vou dar a resposta aqui não. Eu quero que você vá procurar o significado e a escrita correta dessas palavras. Mas é muito interessante porque eu utilizo elas na formação de professores quando eu estou trabalhando a pauta sonora. Onde eu falo que no construtivismo a gente usa sim a pauta sonora, mas depois que o menino já está alfabético. Porque daí sim ele vai fazer outras análises intra- e interfigurais dentro da palavra. E aí é claro que ele vai ter que se pautar dentro de uma questão fonológica, mas daí ele já está alfabético. Vamos lá, mais alguma consideração aqui, Luciana? Não, gostei muito da sua fala, inclusive. A única consideração que eu faria seria essa. Muito obrigado. Maravilhosamente bem a consciência fonológica.